Alegria e paz, salve Maria, tudo bem com você? Hoje, para a meditação, o Senhor me conduziu ao livro de 2 Macabeus, capítulo 4, versículo 1. O referido Simão, que se tinha feito delator das riquezas e da pátria, espalhava calúnias sobre Onias, como se este houvesse aterrorizado a Heliodoro e tivesse sido o causador de seus males. É muito forte o que o Senhor traz para mim e para você meditarmos neste dia, meu irmão e minha irmã. Quando eu estava aqui em meditação, o que o Senhor ministrava é aqui, ó. Espalhava calúnias. Como é perigoso, né? Essa questão de quem fica espalhando calúnias, falando mal, levantando falso testemunho de outras pessoas. Mas não espere uma pessoa que fica falando calúnias da outra, espalhando mentiras, que ficará ilesa, né? Do mesmo modo que ela vem plantando, ela colherá, porque Deus é justo e com Deus não se brinca. Para entendermos o que aconteceu com Eliodoro, precisamos voltar ao capítulo anterior, capítulo 3, né? Então aqui nos traz esse referido Simão, né? Esse mentiroso que levantou calúnias, mentiras contra o sacerdote Onias. O que ele fez? Ele falou que ali sobre o poder de Onias tinha uma grande riqueza, mas era tudo mentira. A quantia ali que estava com Onias era referente aos órfãos e às viúvas. Mas aqui, Simão, né, esse referido Simão, mandou Eliodoro para ir lá e buscar essa riqueza, né, que estava sobre o poder do sacerdote Onias. Falou que tinha uma riqueza, né, esse Simão aqui falou que tinha uma riqueza incalculável, né? Mas quando Eliodoro chegou lá, ele viu com seus olhos que era tudo mentira, que não passava de calúnias. Mas mesmo assim, ele não quis parar ali com aquilo que lhe for enviado, que era subtrair aquela riqueza. Ele viu que não tinha riqueza nenhuma ali, que condizia, né, com aquilo que Simão tinha falado, mas mesmo assim o pouco que tinha lá, que era dos órfãos e das viúvas, ele queria subtrair, queria pegar. Foi quando houve aqui, né, uma grande lamentação e oração e clamor a Deus para que aquilo não acontecesse. Então o episódio que aconteceu com Eliodoro está no capítulo 3, dos versículos 24 ao 26, que nos traz assim, para você ver que com Deus não se brinca. Já estava ele com seus guardas ali junto à câmara do tesouro, quando o soberano dos espíritos e de todo poder manifestou-se com tal esplendor que todos os que haviam ousado entrar, feridos pelo poder de Deus, sentiram-se desfalecer e desencorajar-se. A seus olhos apareceu um cavalo, ricamente ajaizado, montado por temível cavaleiro. Movendo-se impetuosamente, o animal agitava contra Eliodoro suas patas dianteiras. Quem o cavalgava parecia ter a armadura completa de ouro. À sua frente apareciam ainda outros dois jovens, extraordinários por sua força, belíssimos na aparência, magníficos em suas vestes. E esses, tomando posição de ambos os lados junto a Eliodoro, começaram a açoitá-lo sem trégua, desfechando-lhe um sem número de golpes. É muito forte. Na continuidade, vemos que Eliodoro ficou ali caído no chão e teve que ser tirado numa padiola, e ainda Onias teve que intervir a Deus pela vida dele. E após esse episódio aqui, Eliodoro se converteu. Então, olha a gravidade de uma calúnia, de uma mentira. E isso é totalmente desaprovado por Deus, meu irmão e minha irmã. Se você, meu irmão e minha irmã, está próximo ou convive com uma pessoa aí que vive falando calúnias sobre quem quer que seja, se afaste. Pois do mesmo modo que ela está falando de outra pessoa, ela também irá falar de você. Quem fala calúnias quer sempre estar ali pedindo favores para um e para outro. E quando a pessoa não faz, ela propriamente promove contra essa pessoa tão grandes mentiras que fica ali tentando seduzir as outras pessoas para que acreditem nela e façam o mal a outra pessoa
que está totalmente ali na honestidade e no caminho de Deus, né? Então, meu irmão, minha irmã, se próximo a você, se convive com você alguém que fica levantando mentiras contra as outras pessoas ou acusando injustamente, se afaste. Não estou falando para você perder a amizade, se é o que você o tem, mas cuidado, muito, muito cuidado com essas pessoas. E a essas pessoas podem ter certeza, do mesmo modo que estão levantando essas calúnias, você, meu irmão e minha irmã, que tem essa mania feia e desaprovada por Deus, prepare-se também para sentir o poder de Deus. Eu não estou falando aqui que eu quero isso para você jamais, mas se você não mudar as suas atitudes, o seu modo de viver e parar de ficar falando mentiras de um e de outro, você sentirá muito futuramente ou no decorrer dos dias, aqui tudo aquilo que você falou injustamente recairá sobre você, porque foi assim que aconteceu com Eliadora, né? Com Deus não se brinca, com Deus não se brinca. Então pare imediatamente. Além de ser muito feio isso, é de uma gravidade muito grande, né? Já vi aí, teve um episódio muito tempo atrás de uma mulher que foi confundida com outra que fazia coisas terríveis contra as crianças aí, se eu não me engano. Aí essa mulher foi acusada, né? E não era ela. Pegaram uma outra mulher que era parecida, né, com a que verdadeiramente fazia essas coisas erradas. Mas essa outra mulher inocente foi acusada e foi morta a pedradas. Olha para você ver a gravidade das mentiras, das calúnias, né? E você propriamente já deve ter visto coisa semelhante ou coisa pior, de que quando se fala uma mentira de outra pessoa, a pessoa está ali na inocência, não sabe de nada e acaba pagando um alto preço por aquilo que não fez. Mas não espere você que faz calúnias ficar impune também. Deus está vendo atentamente. Quero trazer para você o que traz no livro de Salmos, capítulo 101 ou capítulo 100, dependendo da sua Bíblia, versículo 5. Quem calunia seu próximo em segredo, eu farei calar. Olhar altivo e coração orgulhoso, não suportarei. Vai pagar um preço, né? Aquilo que eu planto, eu colho, né? A lei da semeadura, meu irmão e minha irmã. Cuidado, muito cuidado. Tanto a você que convive com essas pessoas, se afaste. E a você que tem essa mania feia e desaprovada por Deus, se prepare. Porque, do mesmo modo que você fala, você irá pagar também. Com Deus não se brinca e nada fica às escondidas, que Deus não traga à tona. Quero trazer para você também Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2477. Catecismo da Igreja Católica, 2477. A respeito, a reputação das pessoas proíbe qualquer atitude e palavra capazes de causar um prejuízo injusto. Torna-se culpado. O que eu li? Torna-se culpado. De calúnia aquele que, por palavras contrárias à verdade, prejudica a reputação dos outros e dá ocasião a falsos juízos a respeito deles. Torna-se culpado. Então vemos aqui que a calúnia ela é totalmente desaprovada e infringe as leis de Deus, né? Então, meu irmão e minha irmã, que neste dia você reflita. Se tem alguém próximo a você, até mesmo familiar, que vive aqui levantando mentiras contra as outras pessoas, caluniando, defamando, e você sabe que é tudo mentira, se afaste. Pois quem vive nisso daqui não está caminhando com Deus. Quem vive na mentira é propriamente filho de Satanás. Porque quem está caminhando com o nosso Senhor Jesus Cristo está na luz. Porque Jesus é verdadeiramente luz. E aquele que está na luz não fica nas trevas. Então, meu irmão e minha irmã, hoje é
essa passagem aqui está vindo para muitas pessoas. Que usam até o argumento depois que são descobertos, viu que era falso aquilo que falava. Não, mas eu achei, né, que era... Não, você não achou nada, você falou porque você queria, porque a sua reputação, o seu caráter está aqui abaixo do que é a verdade. Você falou porque você quis, porque você sentiu vontade de prejudicar a outra pessoa. Então, meu irmão, minha irmã, pare imediatamente. Tudo em nossa vida tem consequências. E não ache você que não sofrerá as consequências daquilo que você vem fazendo. Todos nós. Pode passar o tempo que for, mas pagará. Ninguém fica impune de nada. Então, hoje é um dia verdadeiramente de olharmos quem está ao nosso redor. Eu já convivi e muitas vezes estamos aqui com pessoas que levantam falsos testemunhos e calúnia. O que você tem que ter? Cautela. Cuidado com o que você fala para essa pessoa. Cuidado com o que você partilha. Pois é o telefone sem fio, ela escuta aqui e já vai passar ali. E ao contrário do que pensamos, tem muita pessoa aí que se diz estar no caminho de Deus falando calúnias. Estamos num tempo que está aí crescendo a cada dia falsos profetas e falsas profetisas que falam um monte de besteira aqui, mas querendo só usar o nome de Deus para benefício próprio. Pode ter certeza, pagarão também. Estou desejando algum mal para alguém aqui? Jamais. Pelo contrário, que você se reabilite daquilo que você está fazendo que Deus não aprova. Se converta verdadeiramente e creia no Evangelho. Pare de ficar falando calúnias e mentiras dos outros. Se reabilite. E a você, meu irmão e minha irmã, que convive até mesmo no seu trabalho aí com pessoas assim, cuidado. Aqui, silêncio de Maria, né? Faça o seu trabalho honestamente, cumpra seu horário honestamente, né? Faça o seu trabalho como para com Deus, né? Que é assim que a palavra nos traz. Faça dignamente, honestamente, como se fosse para Deus. E não se importe com isso ou com aquilo. Eu já fui alvo aí de perseguição e de muitas calúnias. Mas o que eu fiz? Silêncio. Silêncio de Maria. Escuta e guarda no coração. Porque quem nos justifica, meu irmão e minha irmã, é Deus. Quem irá falar por nós é Deus. Aquele que é de Deus, o inimigo não toca. E essas pessoas que vêm falando um monte de mentira, caluniando, são usadas propriamente por Satanás. Porque quem é de Deus não está na mentira. Hoje é muito forte o que o Senhor traz para meditarmos, meu irmão e minha irmã. Cuidado. Se você vem falando mesmo em tom de brincadeira, né? Que você fala, não, foi uma brincadeira. Não, foi brincadeira não, você falou porque você quis. Então, aqui, se reabilite. Pare imediatamente. E a você, meu irmão e minha irmã, que está aí no seu convívio com pessoas assim, é hora de começar a dar um passinho de cada vez e se afastar dessa pessoa. Eu não falo aqui de não estender a mão se a pessoa estiver passando por alguma coisa ali de extrema necessidade, talvez, né? Mas não fique partilhando nada na sua vida e não fique escutando lorota dessa pessoa aí. Porque você já mesmo viu e comprovou que de 10 palavras que ela fala, 9 são falsas. Ou todas são falsas. Reflitamos neste dia. É melhor se deixar corrigir do que pagar um alto preço. É melhor se deixar corrigir do que pagar um alto preço. Amém? Deus te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.